Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre organização. É isso mesmo. Porque se você não se organizar para alcançar cada um dos seus objetivos, será que isso vai acontecer? A gente sabe que a gente não tem um único papel na vida, na verdade. A gente não tem somente o papel de trabalhador, a gente não tem somente o papel de estudante, por exemplo, a gente não tem somente o papel de esposa, de esposo, de filho, de neto. Olha quantos papéis a gente tem ao longo da nossa vida. A gente exerce esses papéis muitas vezes ao longo da semana, a gente se divide ali ao longo da semana para conseguir cumprir cada um desses papéis. Então, se você não fizer isso de forma organizada, como é que você vai conseguir dar conta de tudo? Né? Vocês sabem que eu também tenho uma rotina bem puxada, e se eu não me organizar durante a semana, eu não consigo dar conta de tudo com excelência. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Por isso que eu trouxe aqui algumas ferramentas que eu tenho utilizado, todas elas, pessoal, já 100% gratuitas, tá? Não tem nada pago, tudo gratuito, tudo que vocês podem estar implementando na vida de vocês. E lembre, sempre, ó, escuta, aprende e retém o que é bom. Aquilo que funciona para você, você coloca em prática. Aquilo que não funciona para você, não coloca em prática. Vocês vão ver que apesar de eu até ter aqui alguns cadernos, agendas, planners, eu tenho em papel, eu acabo utilizando muito mais a minha organização de forma eletrônica. Eu prefiro, porque está sempre a palma da minha mão. Então, às vezes eu estou aqui, ó, com o Google Jamboard, como eu estou apresentando para vocês, e eu coloco algumas notinhas para me lembrarem de alguma atividade, ou eu separo aqui os meus objetivos de curto, médio e longo prazo, ou eu coloco alguma ideia, por exemplo, eu sempre boto a minha linha editorial no Google Jamboard, eu acho que fica tão legal com essas notinhas, ó, que eu vou diminuir para vocês verem, ó, como que a gente pode colocar. Então, assim, eu gosto desse formato. Pode ser que para você não funcione, mas que você teste e avalie o quanto aquilo funciona para você, tá? Então, eu já coloquei aqui algumas notinhas, que são notinhas principais quando a gente fala desse tema de organização, tá? E a primeira delas é essa daqui, começa na segunda-feira. Tudo, pessoal, quando eu estiver mostrando para vocês, eu vou estar sempre mostrando como eu estou fazendo também, porque eu quero que vocês utilizem essas ferramentas. Então, o Google Jamboard, ele é super simples. Você entrar no Google, escrever o Jamboard, que você já vai abrir diretamente nesse link, tá? Nesse quadro branco, digamos assim. E aí, você tem algumas ferramentas aqui dentro desse quadro branco. Então, aqui você pode definir, por exemplo, o plano de fundo. Ó. Você pode colocar um plano de fundo de bolinhas, por exemplo. Você pode colocar um plano de fundo com linhas. Você pode colocar um plano de fundo azul, por exemplo, ou de outra cor. Você pode colocar até mesmo uma imagem que você pode trazer do seu próprio computador, tá? E se você quiser organizar dessa forma, ótimo. Eu gosto muito do Jamboard porque ele é muito visual. E vocês sabem, né, que a gente o ser humano ele é visual, né? Uns menos, uns mais, porém o visual nos atrai. Então é muito importante que vocês consigam se organizar dessa forma organizada. As cores também ajudam nessa organização. Eu gosto muito de cores, eu amo, né, definir com cores assim, eu consigo me organizar melhor. Vou colocar aqui o plano de fundo branco, só para a gente visualizar aqui melhor. As notinhas, você também escolhe o tamanho dela, ó, você pode vir aqui a diminuir, botar pequenininha, ou vir aqui aumentar, colocar uma nota grande, pode colocar uma em cima da outra, por exemplo, pode colocar uma do ladinho da outra. Então, é muito legal nesse sentido. Você pode, inclusive, também clicar 2 vezes na notinha e trocar a cor, por exemplo, colocar um verdinho, um azul, um rosa, vou deixar aqui um rosa para a gente ver. Então, são cores que vocês podem estar aproveitando para isso. Aqui nessa lateral esquerda, vocês vão ver que o Jamboard ele também fornece para a gente uma caneta, onde vocês podem escrever ó, manualmente. Tem a borracha, caso vocês queiram apagar isso que vocês escreveram aqui. Tem a notinha, ó, que é a notinha adesiva, que é essa que eu estou mostrando para vocês. Só clicar nela e escrever. Vou botar aqui a palavra exemplo. Vou botar de cor amarela. Ó, e ela aqui já vai automaticamente. E aqui você pode redirecionar o tamanho dela, tá? E você tem também aqui a possibilidade de adicionar uma imagem. Então, você pode adicionar a imagem aqui. Você pode também adicionar essas bolinhas. Ó, você pode adicionar uma bolinha. E essa bolinha você pode preencher ela aqui, ó, colocar uma cor, ó, circulei ela de azul e vou preencher ela de azul, pronto. Agora, para que serve? Puramente ilustrativo, que você pode utilizar, ó,
para escrever alguma coisa, ou para colocar dentro de alguma notinha, né? Como se fosse mesmo ali um post-it, sabe, pregado, né, na parede. Então, você pode estar brincando um pouco mais com isso aqui, e isso vai te gerar diversos insights e te ajudar a se organizar melhor, né? Eu gosto muito também desse último ícone, que é o laser, onde você pode estar utilizando o próprio Jamboard para fazer uma explicação. Ah, Luara, olha, eu quero me posicionar melhor nas redes sociais, quero ser uma profissional de referência, então eu vou utilizar o Jamboard para eu dar uma aula, por exemplo. Pode, como eu estou fazendo aqui com vocês. Você vai compartilhar a tela e você pode utilizar esse laser para explicar. Ó, olha, pessoal, como é importante vocês ficarem atentos com a velocidade na execução dos seus projetos. Ó, você vai utilizando o laser aqui como se fosse sua mão explicando e mostrando para aquele quadro. Então, é bem interativo nesse sentido. Tem esse ícone aqui também, ó, que fica logo acima do laser, que é o ícone da caixa de texto, que aqui você escreve, ó. Você escreve textos. Exemplo, ó, você escreve textos aqui dentro. E você pode utilizar o seu quadro branco para diversos formatos. Eu utilizo muito o Google Jamboard. Aqui eu coloco meus objetivos, aqui eu organizo, às vezes, a minha agenda da semana, do mês. Aqui eu coloco até algumas ferramentas que eu aplico na mentoria de carreira, ferramentas de autoconhecimento. Eu coloco aqui também e deixo a ferramenta de uma forma mais interativa, mais bonita, né, para a gente não mandar aquele PDF preto e branco para o cliente, para ele preencher, não, eu coloco aqui de uma forma colorida, bonita, arrumada, interativa, até ajuda o cliente a entender melhor aquela ferramenta, ajuda na discussão do autoconhecimento. Então, tudo isso aqui são ferramentas que vocês podem estar utilizando dentro aqui do Google Jamboard. Você pode escolher também o tamanho da fonte, ó, colocar uma fonte maior, menor, você pode escolher a cor também da fonte, eu coloquei em azul, coloquei em preto, vermelho. Você pode escolher, inclusive, o alinhamento, se você quer centralizado, se você quer alinhado à esquerda, à direita. Então, o Google Jamboard, pessoal, é um quadro muito interativo nesse sentido. Passando aqui nessa setinha, ó, eu crio mais um frame. Então, o Google Jamboard ele é formado por diversos frames, que são esses quadros brancos. E nesse quadro branco, eu posso vir aqui e acrescentar a notinha que eu quiser. Por exemplo, a notinha que eu quiser. Colocar quantas eu quiser e o tamanho que eu quiser aqui dentro. Então, é uma forma de eu me organizar e ter visualmente mais, né, preparado, mais organizado, tanto para mim, no meu dia a dia, quanto se eu quiser também mostrar para um futuro cliente. Então, o Google Jamboard é uma ferramenta muito legal. E o legal também é que você pode compartilhar aqui, clicando em compartilhar, você pode compartilhar o seu Jamboard com outras pessoas. E aí, essas pessoas também poderão editar o seu Jamboard. Então, você não precisa estar compartilhando a tela com a pessoa e você só editando e todo mundo falando ou dando palpites para você editar. Não, quando você compartilha aqui no próprio e-mail dessa pessoa, compartilhando o e-mail com ela, automaticamente ela pode vir aqui e editar nesse Jamboard. E você pode também fazer um Jamboard para o teu cliente, por exemplo. Então, independente com que você trabalha, você pode montar um planejamento, ou você pode montar uma prescrição, você pode montar até mesmo uma orientação para aquele cliente, paciente, né? Você pode montar para ele aqui no Google Jamboard, bonitinho, coloridinho, e enviar para ele por e-mail, que ele vai poder baixar na casa dele e editar. E legal também, conforme você vai acrescentando aqui os frames, se eu não me engano, você chega até 10 quadros brancos desse, ó. Você vai vendo aqui, ó. Você vai acrescentando, você pode ir colocando várias coisas dentro deles. Depois, se você tiver interesse, você pode fazer um download aqui como PDF. E baixar o seu Jamboard todinho em PDF, já organizado, né? Que você pode passar tanto para o cliente, quanto ficar para você, depender do que você está utilizando no seu Jamboard. Então, pessoal, ele é muito legal, 100% gratuito. Você pode utilizar o Jamboard tanto no computador, quanto no seu celular com o aplicativo. Assim, é realmente algo que eu acho que vale a pena ter para se organizar. Então, primeira ferramenta que eu uso para me organizar, Jamboard.
tá? Quadrinho branco, é muito importante. Disso que eu estou falando aqui para vocês, né? De alguns elementos importantes. Do começar na segunda-feira, por exemplo, disso que você sempre deixa para depois, para depois, para depois. Está sempre buscando a melhor forma, o melhor planner, o melhor formato, e não tem o melhor. Na verdade, o melhor formato é aquele que funciona para você. Então, é isso que vocês têm que ter clareza. E quando vocês começarem a colocar em prática com essas ferramentas, vocês vão ganhar velocidade na execução dos seus projetos, vocês vão acelerar as coisas. E você tem que ter uma organização de maneira simples. Não adianta você querer ter uma organização super complexa. Eu tenho pessoas aqui que vêm para a mentoria fazer uma organização que tem o caderno para isso, um caderno para aquilo, um caderno para um monte de caderno, aí vai buscar, não sabe onde é que está o caderno, fica folheando um monte de folhas até encontrar aquele conteúdo que nem lembra onde colocou, onde escreveu. Então, isso é importante, porque quanto mais simples, mais fácil de você conseguir sustentar a longo prazo, tá? E eliminar isso daqui, ó, que eu vou botar aqui bem grande para vocês, que é a procrastinação. Luara, como é que eu elimino a procrastinação? Quando você começa a colocar em prática. Não pensa muito, não. Só coloque em prática aquilo que você quer alcançar. Porque aí você vai ver que a procrastinação não vai ser mais uma realidade na sua vida, tá? Então, pessoal, deixo aqui o Hoje On Board como uma ferramenta muito legal para vocês utilizarem. Além do Google Jamboard, deixa eu fechar aqui que eu vou trazer para vocês também, o Google Keep, que são essas notinhas coloridas, que eu também adoro ter essas notinhas coloridas. Luara, o que são essas notinhas coloridas? Essas notinhas coloridas são notas mesmo que me ajudam demais, gente. Vocês não têm noção como esse Google Keep me ajuda a organizar a minha rotina, a organizar os meus objetivos, a organizar conteúdos, elementos, a organizar temas que eu gostaria de trabalhar. Por quê? O Google Keep, eu consigo trabalhar com essas notinhas coloridinhas, tá? Então, vocês vão baixar o Google Keep no celular, você vai baixar o aplicativo, no computador você não precisa nem baixar, é só entrar no site aqui do Google Keep, que vocês vão abrir o Google Keep para vocês, porque ele é direto aqui no seu e-mail, tá? Ele vai direto para o seu e-mail Gmail. Então, aqui você vai conseguir colocar notinhas coloridinhas para organizar a sua rotina. Essas cores aqui, pessoal, eu que estabeleci, tá vendo? Eu estabeleci essas cores aqui, mexendo na ferramenta, na configuração da ferramenta, editei os meus marcadores. Porém, vocês podem fazer da cor que for mais agradável a vocês. Isso se vocês gostarem de cores. Tem gente que nem trabalha com cores, mas eu gosto muito de trabalhar com cores, como eu já falei para vocês lá no Jamboard, me ajuda na organização diária. Então, eu vou adicionando essas notinhas aqui, e aqui eu vou trabalhando com cores específicas para cada uma das coisas da minha vida, tá? Uma coisa legal do Google Keep, vou abrir qualquer um aqui para mostrar para vocês, que você consegue organizar posts do Instagram, por exemplo, de outras redes sociais, porque eu vejo muitas pessoas que, eu não consigo organizar minhas legendas, eu não consigo organizar o que eu vou postar. Então, aqui você consegue organizar tudo já escrito, editado, organizado, consegue adicionar lembretes, se você quiser adicionar um lembrete dessa notinha, você consegue trocar a cor do plano de fundo, você consegue colocar uma imagem no plano de fundo ou trazer uma imagem sua também com a sua cor. Você consegue arquivar essa notinha, tirar ela aqui do centro e deixar ela num arquivo, que eu vou dizer como é que eu gosto também de trabalhar com esse arquivo. E você pode também adicionar um marcador, adicionar um desenho, fazer uma cópia da notinha, mostrar uma caixa de seleção, ou seja, trabalhar com itens, onde você pode colocar a notinha por itens e depois, quando você finaliza aquele item, você clica nele, dá um check e ele entra como item concluído. É interessante também. Deixa eu retirar. E você pode também copiar para os documentos do Google. Então, se você coloca aqui várias notinhas sobre matemática, depois você pode pegar essa notinha e copiar como um documento do Google e baixar lá como Google, né, no Google Docs, né, e trazer ele para o Word e trabalhar essa escrita. É muito legal. E eu gosto de trabalhar com os marcadores aqui nas laterais, você que escolhe quais marcadores você quer. Ó, eu já coloquei aqui várias coisas que eu acho que são importantes para mim. Editar os marcadores, se você quiser editar, ó, colocar outra nomenclatura.
E aqui no arquivo, o que eu faço com esse arquivo? Todas as notinhas que eu já posto no meu Instagram, ou seja, tudo aquilo que já foi um post meu, já fui lá, já postei no Instagram aquele post que eu já tinha separado na notinha. Eu vou e arquivo ela, porque aí eu tenho ideia de quando eu postei aquele post no Instagram, né? E depois eu posso reaproveitar esse material, esse conteúdo. Então, por exemplo, vou abrir aqui um aleatoriamente. Aqui eu consigo ver que esse post, ó, foi criado no dia 10 de janeiro de 2021, na nota no arquivo, e editada no dia 11 de janeiro. Tá vendo? Então, eu consigo saber mais ou menos quando foi que eu utilizei esse post para publicar no meu Instagram. E aí eu avalio se cabe eu retornar esse post, se cabe eu pegar mais esse conteúdo, realinhar para repostar no meu Instagram. Então, aqui no Google Keep, você acaba tendo um banco de dados enorme, enorme, que eu uso tanto para conteúdos no Instagram, como para outros conteúdos na minha vida. Então, já aconteceu uma vez que eu fui convidada a publicar um jornal, uma coluna no jornal, e eu precisava trabalhar com 6 semanas de colunas, eu precisava entregar esse material para jornalista avaliar, para publicar nesse jornal durante esse período. E aí eu fiquei, gente, como é que eu vou publicar isso? E eu estava numa correria na época, finalizando o doutorado, e aí ela falou, preciso de pelo menos 6, né, 6 tópicos já escritos, né, 6 colunas para a gente poder estar publicando ao longo dessa semana. E o assunto era sobre planejamento de carreira. Se eu tivesse que parar para olhar tudo que eu tenho de material de leitura, né, livros, artigos, todas as leituras que eu já fiz sobre esse tema, para sentar e escrever sobre aquele conteúdo e passar para ela, eu demoraria muito. Então, o que eu fiz? Vim aqui no meu banco de notas e escrevi a minha palavra-chave, o planejamento. Escrevendo a minha palavra-chave, ele começa a me dar todas as notas que eu tenho que falam sobre esse assunto. Planejamento, planejamento, planejamento. Tá vendo que ele fica em amarelinho, realce amarelo? Planejamento, 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 planejamento. Então, aqui são todas as notinhas que eu tenho sobre esse tema. E o que eu fiz? Peguei todo esse conteúdo, organizei tudo num documento no Word e aí eu separei os conteúdos que eu iria trabalhar na minha coluna. Então, pessoal, quando você começa a se organizar, no início é mais chato, realmente. O início é mais chato, o início dá trabalho, no início você tem que vir aqui, ficar colocando, customizar as notas, escolher as cores, editar, digitar. Depois fica mais organizado, que você tem um banco enorme de conteúdos seus, que você pode estar reaproveitando em diversos locais, em diversos formatos, em diversos momentos da sua vida, tá? Então, Google Keep também eu adoro. No mesmo formato que vocês têm ele aqui no computador, vocês têm também o Google Keep no celular, em formato de aplicativo. Então, atualizou uma notinha no computador, automaticamente atualiza no celular. Atualizou no celular, automaticamente atualiza no computador. Então, é muito legal nesse sentido também, porque te ajuda a se organizar e na palma da sua mão. Onde é que você estiver, não importa onde é que você esteja, que você vai ter ali aquela notinha para te ajudar. E como que você pode pensar em conteúdos para se organizar, para começar agora a se posicionar nas redes sociais, por exemplo, no próprio LinkedIn, em conversas com profissionais da área, no estabelecimento de um networking? Você precisa ter um tema, um conteúdo para falar. Como é que você consegue se organizar para escrever aqui nas suas notinhas temas pertinentes para esses assuntos? Bem, vou apresentar para vocês o próprio Google Trends. O Google Trends, que é o Google Tendências, é um site do Google que te ajuda a entender o que está tendo aí como tendência no mundo. Então, se você vier aqui no Google Trends, mesma coisa, você não precisa baixar o aplicativo nem nada, é só clicar aqui no Trends que ele vai abrir o site. Você pode inserir aqui um termo de pesquisa ou um assunto. Vou botar, por exemplo, o planejamento de carreira. Era o que a gente estava falando. Coloquei esse termo aqui, no Google Tendências, ele vai me direcionar o que está vendo, o que está acontecendo aí no mundo como tendências com esse tema. Então, aqui vocês podem direcionar por país, se você quer ver realmente Brasil ou outros países, se você quiser avaliar, pesquisar. Nos últimos 12 meses, nos últimos 7 dias, você pode escolher o tempo também que você quer de aquele tema tem sido pesquisado no Google. A categoria também que você quer avaliar. E aqui você vai vendo ao longo do tempo, ó,
o interesse ao longo do tempo nesse tema. E aqui você consegue ver também o interesse por região, quais as regiões do país que mais se interessam sobre essa temática. Olha que interessante, você já começa a pensar. E você vai ver também os assuntos relacionados sobre esse tema e as pesquisas relacionadas. O que isso aqui te dá de insight? Bem, Lara, se eu trabalho com esse tema e eu quero me posicionar como uma profissional de referência nesse tema, eu quero ser conhecida com esse tema, eu preciso entender o que as pessoas estão pesquisando sobre ele. O que geralmente as pessoas estão pesquisando? Como que as pessoas pesquisam? Que palavras-chave mais são utilizadas? Que sub-áreas estão sendo investigadas daquele tema? Então, você vai começar a ver aqui, ó, e ver por assuntos, e isso vai lhe gerar insights sobre a sua área, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar nas redes sociais, eu coloquei lá no meu Instagram que seria Luara Carreiras. Eu queria colocar carreiras no plural, porque carreiras, né, de pluralidade, de mais de uma, eu tinha toda essa ideia. Aí eu coloquei. Só que quando eu comecei a pesquisar, toda vez que eu colocava carreiras, o que aparecia era o FIFA Carreiras, o jogo de futebol. FIFA Carreiras ficava em primeiro lugar em tudo, quando eu buscava com essa palavra, né, carreiras no plural. Então, eu resolvi não utilizar, porque era uma palavra, por mais que tinha a ver, né, com o meu tema, claro, mas eu comecei a ver que eu poderia trabalhar com outras nomenclaturas que me gerariam mais oportunidade de ser vista, visibilidade. Então, aqui é uma forma também de vocês buscarem essas temáticas que têm a ver com a área de vocês. Pesquisem bastante, eu sempre faço isso, pelo menos uma vez no mês, senta aqui, pesquisa, vê, avalia, vê o que o pessoal está procurando, até para você alinhar posts, conteúdos, o que você vai estar falando sobre aquele tema, pensar em negócios, modelos de negócios futuros, o que você pode vender para os seus futuros clientes. Além dessa parte também aqui do Google Trends, quero mostrar para vocês o Google tradicional. Nesse Google tradicional, é algo que vocês podem utilizar bastante também para pesquisa. Vou colocar aqui o mesmo termo, planejamento de carreira. Quando você coloca o mesmo termo, logo você vai ver aproximadamente quantas pesquisas tem sobre esse tema. Olha isso, 20 milhões, tá? E aí você começa a ver os anúncios, que são os sites que anunciam no Google, né, para aparecer aqui em prioritários. E aí depois vocês começam a ver algumas definições. E eu quero mostrar essa parte aqui, ó, que as pessoas também perguntam. O que vem nessa parte aqui? Isso aqui é muito legal. Porque aqui são as perguntas que as pessoas mais fazem ao Google. E olha que interessante, quando você vem aqui e clica na setinha, ó, para ver a pergunta, além dele te dar a resposta, ele vai gerar duas novas perguntas, estão vendo? Eles geraram mais novas aqui. Vou clicar mais um, fiquem olhando aqui para vocês verem que eles vão gerar mais perguntas novas. Viu? Mais 3. Vou clicar mais uma. Mais 3. Então, ó, desde lá do primeiro de como fazer um planejamento de carreira, ele vai me gerando quais são as 4 etapas de planejamento, quais são as 5 etapas de planejamento, quais são os 3 tipos de carreiras. Estou diminuindo aqui para a gente ver melhor. E por aí vai, ó. Qual o erro que precisamos evitar para planejar a carreira? Qual o seu plano de carreira? Como escrever o objetivo de carreira? O que é planejamento profissional? Quais são os tipos de carreira? Gente, não vá me dizer que você não tem ideia. Ah, eu não tenho ideia. Eu não sei o que postar. Eu não sei o que as pessoas querem ver. Aqui, ó. Isso aqui é tudo que as pessoas querem ver sobre planejamento de carreira. Entende? Então, é muito importante que vocês utilizem isso aqui. E o que eu gosto de fazer? Por exemplo, eu posso pegar uma notinha dessa aqui, como fazer planejamento de carreira. Vou copiar. Vou lá no meu Google Keep, vou criar uma nota nova, vou colar. Ah, Laura, então o post está pronto, vou colar isso aqui? Obviamente, não. Não, 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 não. A gente não pode trabalhar com post de plágio, né? Vai copiar exatamente o que está escrito lá no Google e colar no teu Instagram como se fosse autoria sua. Não. Mas você pode pegar isso aqui e colar para você editar, reeditar em cima desse conteúdo. Por que eu estou falando isso? Porque melhorar é muito mais fácil do que criar do zero. Então, quando você melhora o texto, quando você realinha o texto, quando você tem uma base textual para você trabalhar em cima, você consegue avançar mais rápido. Então, é assim que eu faço. Tiro um dia, sento, pego o que realmente as pessoas estão pesquisando,
vejo aqui quais são os principais temas, jogo aqui no meu Google Keep como principais temas, trago os conteúdos e reescrevo, avalio com base na minha experiência, com base no conhecimento e com base realmente em estudos que mostram que aquilo funciona. Então, você usa, assim, o Google tradicional, como eu falei para vocês, mas você usa também o Google acadêmico, que é esse Google que traz estudos científicos da área. Então, se eu escrever aqui a mesma palavra-chave, planejamento de carreira, no Google Acadêmico, ele vai me direcionar apenas a estudos científicos da área. Então, ele vai me direcionar a artigos, ele vai me direcionar a teses de doutorado, ele vai me direcionar a dissertações de mestrado, ele vai me direcionar a diversas revistas científicas que têm artigos ali dentro sobre essa temática, ele vai me direcionar a trabalhos de conclusão de curso, ele vai me direcionar a livros, a capítulos de livro, ele vai me direcionar a diversos materiais cientificamente comprovados. Então, aqui você consegue pegar vários conteúdos interessantes sobre a sua área e mostrar para o teu cliente, olha, se a gente for pesquisar sobre esse termo planejamento de carreira, a gente encontra 168 mil resultados de estudos científicos sobre a área. E se a gente afunilar só para 2022, ó, aqui eu posso colocar a data, a gente tem 5.320 estudos da área. Olha os primeiros colocados, ó. Criação da gamificação digital para o planejamento de carreira de jovens. Olha que interessante. Você vê como está, né, essa área de jogos digitais, essa área da gamificação, essa área da tecnologia. Então, você pode trabalhar aqui com tempos, períodos específicos. Ah, Luara, não, eu quero fazer um post no meu tema e eu quero falar numa palestra, ou eu quero gravar uma live, gravar um vídeo sobre a temática de carreira só em 2010 até 2020. Você pode vir aqui, ó, colocar o período específico, 2010 a 2020. Pronto. E aí você vai conseguir ver quantos estudos tem, quais foram os estudos da área, e dar uma olhada. E assim, é muito importante que vocês tenham clareza disso, independente da área que vocês atuam, ver como é que está a área profissional de vocês, como que as pessoas pesquisam, né? O que as pessoas estão pesquisando, que tipos de conteúdo está sendo avaliado, que tipo de conteúdo está sendo proliferado por aí. Muito importante que vocês tenham clareza desses conteúdos da área de vocês. Por isso que eu uso o Google tradicional, sim, para pesquisa, mas uso bastante o Google acadêmico para trazer a profundidade de estudo científico, porque quando você fala, né, de forma cientificamente comprovada, é diferente, você ganha uma autoridade diferente, e gosto também de usar o Google Trends, que é o Google Tendências, para ver o que está sendo pesquisado na área, quais são as principais tendências da minha área. Ponto positivo também para vocês. Se vocês fizerem isso para organizar a vida de vocês, organizar conteúdo, organizar o que você vai falar, toda vez que você for convidado para uma palestra, você vai estar preparado, se for convidada para dar uma simples fala, você vai estar preparado, se você for convidada a participar de uma live, você está preparada, e você vai ter tudo isso organizado, porque qual é o maior problema? A gente fica se enchendo de informação, se enchendo de conteúdo e não tem isso organizado. Então, você tem um monte de ideias que te atrapalham de dormir à noite, porque você fica com insônia, alto nível de estresse, porque você está sempre cheio de conteúdo, cheio de coisa, tem que lembrar, tem que lembrar, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, e não faz. Então, quando você começa a se organizar, você vai escoando isso da sua mente. Então, tudo que eu tenho de ideias, eu venho aqui na minha notinha do Keep, ó. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para mostrar para vocês. Aqui são minhas notinhas de tarefas do dia, ó. Eu deixo aqui as minhas tarefas. Mercado, coisas que eu tenho que comprar no mercado, já deixo aqui organizado. Não fico guardando tudo na mente, não, gente, porque na mente a gente não aguenta. Não dá para guardar tudo na cabecinha. E aqui eu coloco também temas de vídeos, ó. Tudo que são temas que eu gostaria de gravar como vídeos, eu já coloco aqui. Então, eu tiro da minha mente também esses temas, eu já jogo aqui na minha notinha. Então, tive um tema legal, eu jogo ali. Tive um tema legal, eu jogo ali. E aqui também são os meus objetivos de curto, médio e longo prazo. Eu deixo os meus objetivos organizados aqui, ó, cada uma dessas notinhas, inclusive com a idade que eu vou ter e o ano, né, que eu vou finalizar cada um deles. Então, esses objetivos também eu já deixo aqui visualmente para mim, no meu Google Keep. Então, você vê que a minha vida ela é organizada nesse sentido. O que eu tenho para fazer está escrito aqui, o que eu tenho de temas, de ideias, novidades está aqui, o que eu tenho que comprar para minha casa de mercado está aqui, o que eu tenho que lembrar que são os meus objetivos prioritários estão aqui, o que eu tenho de conteúdo está aqui, tudo está tudo organizado aqui, porque eu não vivo nessa loucura de correr atrás, de meu caderno, esqueci a agenda em casa, não tem como fazer, não, tudo organizado aqui.
tá? Eu gosto desse formato. Então, deixa eu fechar aqui o Google. E aqui eu queria mostrar para vocês também o próprio Google Agenda, tá? O Google Agenda, ele é um aplicativo muito legal. Você pode trabalhar agendando as coisas que você tem para fazer aqui. Você deixa tudo agendado durante a sua semana, durante o mês. Ele te lembra, né? Ele tem lembretes, ele está vinculado com o seu e-mail, ele te lembra de tudo que você tem para fazer. E você pode também colocar um lembrete com prazos, por exemplo. Vou adicionar isso aqui. Esse aqui é a aula 3. Hoje eu tenho que gravar uma aula na pós. Aí você pode vir aqui, colocar uma notificação por tempo, 1 hora antes, 30 minutos antes. Você pode escolher a cor. Então, toda vez que vai ser aula, eu vou deixar nessa cor. Não, toda vez que vai ser aula, eu vou deixar nessa outra cor. Você escolhe a cor, se quiser colocar uma descrição, você coloca. Se você quiser convidar uma pessoa para trabalhar naquele evento que você coloca. E o mais legal é que você pode colocar também para repetir. Então, vamos supor que todos os dias você faça aquela atividade. Você pode colocar na sua agenda todo dia para você lembrar de fazer aquela atividade. Você pode colocar semanalmente, você pode colocar mensalmente. Ou você pode personalizar, colocar 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Então, você abre a tua agenda e você já fica com tudo ali já organizado ao longo do ano todo ou do mês inteiro o que você vai fazer naqueles dias. Você não precisa, na agenda de papel, ficar reescrevendo toda semana a mesma coisa, toda semana. Segunda, terça e quarta, faço isso. Reescrever aquilo. Então, é uma forma de você se organizar de uma forma prática, rápida, eficiente e que você pode mudar. Então, se seu evento de toda quarta-feira de manhã mudou, passou para quinta, você pode ir lá em um clique e mudar a data daquele evento, pedir para ele se repetir toda quinta. Você não precisa na sua agenda apagar, passar liquid paper, rasurar, rasgar a folha. Não, é mais fácil nesse sentido, tá? E outras coisas também que eu gosto de fazer para me organizar é utilizar o próprio Google Drive também, tá? Eu gosto muito de utilizar o Google Drive. Aqui no Google Drive você pode separar o seu Drive por conteúdo, você pode separar o seu Drive com imagens, você pode separar com imagens, você pode separar com vídeos, você pode separar com as suas pastinhas, ó. Vou pegar aqui esse aqui, por exemplo, o workshop do Instagram. Então, eu tenho aqui tudo separado, ó, cada uma das aulas que eu ministrei. Bota corzinha. Gente, vocês já viram que eu gosto de colorido, né? Gosto de cores. Só de roupa que eu não gosto muito de colorido e estampa, mas no resto da minha organização tudo é coloridinho. Então, aqui eu posso separar as aulas, ó. Eu posso separar a aula 1, aqui eu coloco sempre um e-book, sempre um vídeo, tudo separado, as minhas pastas são separadas, ó, estratégia para as stories, sempre tudo separado em pastas, isso facilita demais. Não deixem, ó, entrar aqui no computador de vocês e tá com essa parte do download lotada de coisa em download, que você não sabe nem o que é o quê, e tá tudo misturado aqui, todos os downloads. Não façam isso atrasa vocês. Assim como a galeria do celular. Também não deixa a galeria do celular lotada com 50 mil fotos e você nem sabe nenhuma foto postar. Na hora de postar no Instagram, você nunca tem foto. Porque tá tudo desorganizado. Separe também por pastas. Trabalhe com álbuns. Eu sei que é difícil fazer isso no primeiro momento, mas depois vai facilitar demais a vida de vocês. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Eu nem ia mostrar, mas agora eu vou mostrar. Se eu entrar aqui na minha pasta de revisão de literatura, aqui são todos os conteúdos que eu tenho sobre diversos temas. Aqui tudo um conjunto de artigos, textos, livros, capítulos de livro, e eu separo por temáticas. Então, se eu entrar aqui, por exemplo, desenvolvimento profissional, eu tenho aqui um conjunto de textos sobre desenvolvimento profissional, inclusive até mais uma pasta especificamente de desenvolvimento profissional em POT, em Psicologia Organizacional do Trabalho. Então, se hoje alguém chegar para mim e perguntar, Lara, você pode me passar alguns materiais de estudo sobre a área de desenvolvimento profissional? Eu posso vir aqui, ó, bom, tem tudo aqui, ó, e envio para a pessoa. Porque eu tenho tudo organizado. Todas as minhas pastas estão organizadas. Então, se vocês começarem a fazer isso hoje, isso vai adiantar a vida de vocês daqui a 5 anos. Se vocês querem trabalhar e se posicionar com autoridade no mundo digital, vocês querem ganhar essa notoriedade, seja na carreira acadêmica, seja uma carreira mais específica de atendimento ao público, seja uma carreira de venda de outros produtos e infoprodutos, vocês precisam começar a se organizar agora, para daqui para frente vocês começarem a colher os frutos da organização de vocês. Porque eu hoje consigo ir muito mais rápido porque eu já tenho as coisas mais organizadas. Eu já tenho os temas prontos, eu já tenho tudo organizado, tá? E vocês podem ver, ó, que inclusive eu trabalho com uma organização, e tudo isso foram critérios, pessoal, que eu gerei para mim, mas que vocês podem adotar o que fica melhor para vocês.
Então, aqui eu sempre organizo com nome dos autores, ó, ano da obra e o título da obra. Então, nome dos autores, ano, título, nome dos autores, ano, título. Assim que eu faço a minha organização. E assim eu tenho tudo organizado. Todas as minhas temáticas, todos os meus materiais. Eu não fico nesse sufoco de não sei o que é o que, eu não sei onde é que está nada. Eu tenho tudo organizado, seja no próprio Google Drive, seja nas pastas do meu computador. Assim como as fotos no celular, assim como os materiais que eu vou publicar nas redes sociais, lá no meu Google Keep, tudo totalmente organizado. Então, se eu quiser um tema X, eu vou lá e pesquiso sobre aquele tema e eu vou ter notinhas com o tema já organizado sobre aquele conteúdo. Então, pessoal, deixa eu parar aqui de compartilhar minha tela para falar melhor com vocês. Isso é um ponto muito interessante que vocês já comecem a levar em consideração na hora de organizar a vida de vocês. Então, assim, veja que não tem nada mirabolante, não tem nada fora da realidade, tudo prático, tudo rápido, tudo simples, tudo, mas que vai ajudar vocês lá na frente. Hoje, vocês podem estar me ouvindo e falar, Luara, que trabalhão, vou ter que organizar tudo, Luara, que trabalhão. Sim, vai ser um trabalhão agora. Mas daqui 5 anos você vai ter um banco enorme de conteúdos autorais seu. Daqui 5 anos você vai ter um banco enorme de tudo organizado, você sabe onde é que estão as suas coisas. E isso elimina os seus níveis de estresse, isso te ajuda na ansiedade, isso te ajuda a se sentir mais segura e confiante para alcançar os seus objetivos. Então, ó, não temos mais dúvidas. Vamos nos organizar.